Vamos então abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, versículo 10. Vamos ler dois versículos, a palavra do Senhor. Primeiro esse 1 Coríntios 15, 10, que diz: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Agora vamos para Salmo 103, versículo 7. Que diz: ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Senhor Jesus, nós entregamos nosso espírito, nossa mente, nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor possa nos encher. Fala conosco, ó Deus, nos direciona, Senhor, nos dê, Pai, diante do Senhor, a tua vida. Pai querido, é no nome de Jesus que nós oramos e clamamos ao Senhor. Aleluias. Amém. Irmãos, nós estamos diante da palavra de Deus. Antes até mesmo de começar a compartilhar um pouquinho sobre esses dois versículos, eu quero falar com vocês uma coisa muito importante. É assim, nós, em um desses domingos, o Senhor nos trouxe uma palavra que eu fiquei assim, surpreendido, e fiquei guardado com essa palavra no meu coração de uma forma muito forte. Que ele, em vários pontos da palavra de Deus, ele trata com a nossa memória, de sempre relembrarmos. Por exemplo, na Santa Ceia ele fala, em memória de mim. Ele fala sobre os animais que reconhecem a voz dos seus donos, mas o povo dele não reconhece a sua voz. O que é isso? Fraqueza de memória. Então, Deus nos deu uma palavra muito linda no dia, eu lembro bem, e nós trouxemos vários versículos que falam sobre a fraqueza da nossa memória. O quanto nós esquecemos. Parece que nós fomos feitos para receber a quantidade exata para vivermos 24 horas. E nos outros 24 horas nós temos que viver de novo em Deus tudo novamente. Tem aquele filme que eu achei espetacular, aquele que mostra de uma menina que perdeu a memória, e ela... Como se fosse a primeira vez. Ela perde a memória e todos os dias que ela acorda, é como se ela estivesse nascendo de novo. Ela não lembra nada. Nós somos assim, como se fosse a primeira vez. Então Deus tem os seus propósitos. Ele faz isso por quê? Porque Ele quer que nós buscamos Ele todos os dias. Cada dia basta o seu mal. Ele não nos deixa antecipar nada. Ele fala para a gente não fazer planos de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. Irmãos, existe uma essência nisso. Tem um segredo aí. Nós não podemos estudar isso e isso passar batido.
Aí vai de novo. Quando nós descemos essas escadas, você esqueceu disso. Você esqueceu que você esquece. Então, o que nós precisamos fazer? Irmãos, sobre o assunto da aceleração que existe aí fora no mundo, nós todos estamos o tempo inteiro acelerados. E queremos acelerar mais. É uma forma tão incrível o que nós estamos conversando, que por mais que você acelere, aí o que acontece? Você tem um tipo de resultado. Vamos supor, você acelerou essa semana e você recebeu 70%. Você fala, nossa, que bênção. Só que o problema nosso é esse. A gente vê os 70% e fala, então a semana que vem eu vou acelerar mais e vou atingir os 100%. Ninguém quer ficar só com 70%. Ninguém pensa, tá bom o tanto que eu estou trabalhando, para que eu vou trabalhar mais? Ninguém pensa assim. A gente sempre vai buscar mais. E é esse o nosso problema, porque aí nós vamos acelerando cada vez mais e esquecemos do mais importante. Entende? Que é Cristo. Então, esse momento aqui, ele é precioso para nós. O Espírito de Deus paira sobre nós. Ah, é porque aqui, só no Fronteira? Não, irmãos, tem milhares de irmãos sendo reunidos em qualquer lugar no mundo. E Deus paira, porque Ele falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Então é assim. Nós fazemos parte de um projeto que Ele nos programou para isso. Mas desde que nós escolhemos isso. Então, durante a semana, irmãos, é um desafio gigantesco de nós nos reunirmos. Eu já tentei aqui, as pessoas que estão comigo há mais tempo, estão comigo desde o começo, nós já tivemos várias estratégias para tentarmos reunir. Teve uma certa feita que nós reunimos todos os dias à noite em ligação de vídeo. E aí nós marcamos lá os horários e tal. Só que aquilo acabava se tornando comum. E muitos desligavam o vídeo, aí a gente notava uma frieza e as pessoas não davam a ênfase necessária para aquelas reuniões. E aquelas reuniões se tornavam fúteis. Então, está vendo? É um desafio muito grande. Mas veja bem, essa batalha, irmãos, é eu e você que vamos ter que resolver ela. Irmãos, não tem outro jeito. Nós temos que resolver essa batalha aí. Por quê? Pastor, se eu parar de trabalhar, meus filhos morrem de fome. Pastor, eu preciso casar, eu não posso parar de trabalhar. Pastor, todo mundo tem seus projetos. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Por quê? Porque nós precisamos nos reunir durante a semana. Como que nós vamos fazer isso? Não sei. E essa é uma das grandes estratégias para esse fim do mundo. Porque nós estamos na reta final do fim do mundo. E essa é uma grande estratégia. Porque durante a semana, nós precisamos nos reunir. E para isso, o que nós estamos fazendo? Eu estou elaborando um projeto agora, com o Edilson, e o Michel, tudo, o pessoal do marketing, para quê? Para que nós possamos nos encontrar pelas redes sociais. Irmãos, não me pergunte como, eu não sei como que nós vamos fazer, porque lá é um lixo. É um lixo. Deixa eu ver se vai dar certo aqui agora. Quer ver uma coisa? O TikTok está no Fronteira, na Igreja Fronteira. Aqui, pronto. Eu acabei de ligar o TikTok. Olha aqui. Vocês estão vendo aí? Aí. Eu acabei de ligar o TikTok. Tem pessoas peladas. Está vendo? Eu só abri aqui, ó, ali. Estava na Igreja Fronteira. Olha aí a nojeira. Então, esse aí, irmãos, aí a música não quer desligar. Estou falando sério aqui, não quer desligar não. Aí, desligou.
Meu Deus do céu, igual nós estávamos pregando ontem no seminário, o pecado é um chiclete, esse trem impregna, que não sai, essas musiquinhas, né? Essas musiquinhas também é um chiclete, entra na nossa cabeça, meu Deus do céu, não sai não. Então, não sei, irmãos, como que nós vamos fazer para você entrar lá e não ser contaminado. Não sei, porque ali é lixo em cima de lixo, o tempo inteiro. Só que nós precisamos de um veículo. Então você vai ter que aprender a entrar no meio da lama e não sujar as suas vestes. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter uma palavra semanal. E essa palavra nós precisamos ruminar ela. Vocês sabem o que é ruminar? É o processo que a vaca faz, o gado. Ele come, depois ela vai lá e rumina ela, né? Volta de novo e ela vai lá, mastiga aquele negócio e tudo. Então, tudo isso é um processo que nós, cristãos, precisamos fazer com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela se renova a cada manhã. Eu faço um desafio com você agora. Se você, amanhã cedo, acordar, você vai entrar no canal do YouTube nosso. E pega essa mesma palavra que nós estamos aqui gravando aqui agora. Vai lá, entra e ouve essa palavra. Se Deus não falar com você de forma diferente, todas as manhãs, se você ouvir a mesma pregação, você extrai dela coisas diferentes como você nunca viu. A mesma coisa é a Bíblia. Você pode ler ela todas as manhãs, o Salmo 23. E em cada vez que você lê, nos períodos da manhã, você vai ver conteúdos diferentes, porque ela se renova na nossa mente. Então, nós temos uma palavra de direcionamento semanal. E isso, irmãos, lembram quando nós conversamos que a reforma de todo esse lugar que é para o Senhor, nós estamos preparando esse lugar para rebanhar novas pessoas? É a mesma história daquele povo do deserto. Quando eles saíram do Egito, a caminhada deles no deserto também entrou dentro do processo. Tudo que acontecia naquele deserto, falava com eles e Deus usava tudo que acontecia em sua volta, Deus falava com aquele povo através das circunstâncias. Então Deus está falando conosco aqui sobre cada reforma que está acontecendo aqui dentro, sobre tudo que está acontecendo aqui dentro, está mexendo conosco também. Então isso tem a ver com o quê? O direcionamento que Deus está nos dando sobre as novas etapas que nós estamos assumindo. Irmãos, no mundo espiritual, nós estamos cada vez mais assumindo responsabilidades maiores. Então, eu quero te mostrar aqui, nesse momento, que nós precisamos agora começarmos a falar todo mundo a mesma língua. É difícil? Não, não é difícil, irmãos. É impossível, aos olhos humanos. Mas, aos olhos de Deus, você e eu agora vamos ter um desafio. E esse desafio vai ter que transpor o quê? A sua falta de tempo. Segundo, o lugar aonde nós vamos nos reunir. Porque não temos condições de vir para cá. Você tem condição de vir para cá todo dia? Você não tem tempo? Você não tem lugar para reunir com a gente todos os dias. Está vendo como é que é? E quando você se reunir, você ainda precisa ter um coração aberto. Porque senão você vai banalizar o negócio, você vai olhar aquele negócio e falar, ah, tá, é mesmo, o senhor é meu pastor, mas eu estou cheio de coisa aqui faltando aqui em casa, irmão. E aí? Porque a palavra do Senhor diz, o senhor é meu pastor, então nada vai me faltar. Então por que está faltando um monte de coisa aqui? Porque você não tem coração para entender isso. Aí tudo muda, porque você está
ouvindo a palavra por ouvir, entendendo ela só na mente. Ela não está descendo, ela não está penetrando no seu coração para você deixar Deus mover, remover os entulhos que tem na nossa mente. Olha, irmãos, isso aqui que eu estou conversando é um assunto muito sério. Eu vou até falar uma coisa diferente para vocês. Deus tem trazido maná para nós todos os domingos aqui, por várias palavras que pregamos, por tudo que está acontecendo aqui. Deus tem trazido maná dos céus, só que o problema é esse. Quanto mais, lembra, quanto mais você é dado, mais vai ser cobrado. Então, peraí, irmão, nós temos que parar aqui, vamos sentar aqui, vamos fazer uma roda. Nós estamos fazendo isso. Para quê? Para que não dobre sobre você uma carga de juízo. Por quê? Está entregando muita coisa para vocês. Deus está entregando muita coisa para nós. E o que vai acontecer comigo? Eu vou ser cobrado. Nós seremos cobrados. Você entende isso, irmãos? Então, vamos parar agora e vamos analisar passo a passo de tudo que estamos conversando. Qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Qual é a palavra de direcionamento para essa semana? O que Deus está querendo nos mostrar? Por quê? Ele não faz na vida do pastor Israel uma coisa, na vida da Kelly e do Wilton outra, e na vida da Maria Eduarda outra, não. Deus, irmãos, na multiforme sabedoria de Deus, Ele tem uma palavra de direcionamento para determinados irmãos que se reúnem em determinadas regiões. Ele tem uma direção para cada um de nós. Entendem isso? E tudo vai se encaixando, irmãos. Deus é tão perfeito nesses aspectos, que Ele traz uma palavra de direção para cada um deles. Isso é muito lindo, é muito forte. E Deus prospera todo mundo junto. Deus trata todo mundo junto. Deus começa a usar todo mundo junto. É uma coisa linda isso que eu estou falando com vocês. Não é individual. Fica parecendo assim, a vida da Elisângela não tem nada a ver com a minha. Porque ela trabalha numa coisa, eu trabalho com outra. Não é assim. Não é assim. Nós temos um alinhamento e que Deus está trazendo para fazer neste lugar o projeto acontecer. Ele alinha vidas, Ele prospera pessoas, Ele está trazendo vidas para que tudo possa acontecer de uma forma perfeita. Vou te dar um exemplo para você entender isso aqui de uma vez por todas. Aquele povo que estava no deserto, irmãos, vamos pensar comigo aqui. Eles saem das garras de Faraó, do Egito, e atravessam o Mar Vermelho, e cai todo mundo no deserto. Lá no deserto, qual que era o propósito de Deus? Construir um tabernáculo. Lembraram? Nossas memórias são fracas. Lembraram? Para nós lembrarmos aqui que o propósito de Deus era construir o tabernáculo para quê? Para que Ele pudesse habitar. Não é assim? Então o propósito está aí. Nós lembramos que aquele povo saiu com crianças, bebês, por causa da última praga, dos primogênitos, então tinha muitas crianças ali. Gados, porque o gado era o açougue deles, porque eles não tinham açougue como nós. Eles tinham que carregar os animais vivos, para eles abaterem e comer. Gado é espetacular. Tinha uma infinidade de funções eles terem gado. Então eu digo para vocês o seguinte, no meio daquele tanto de problema diversos, porque um estava com criança pequena, outros eram os donos do gado, rei dos gados, outros tinham lá a questão da linha de remédios, que tinha os remédios daquela época.
Isso aí, para todo lugar que você for, você vai ver pessoas que sabem o raiz, porque comeu, passou mal, e coisas nesse sentido. Aí o que aconteceu com aquele povo no deserto ali, irmãos? Deus tem um propósito. E ele começa a falar para aquele povo construir o tabernáculo. Só que o tabernáculo, irmãos, não era uma barraca de lona esticada e feita de qualquer jeito. O dia que eu comecei a estudar sobre a construção do tabernáculo, eu vi Deus realizar milagres como um facho de luz que abriu assim um telão, e eu comecei a ver aquele povo construir tudo do mais perfeito. A qualidade de tudo, a madeira, tudo foi feito com muita qualidade. Eu não vou falar sobre isso hoje, deixa depois, se você tiver curiosidade, vai lá e veja. Até os artesãos que trabalhou lá era cheio do Espírito Santo de Deus. E para isso, o que aconteceu? Cada um tinha um problema maior do que o outro, porque estava no meio do deserto, irmãos. Não tinha água, ou não tinha comércio. Como é que os bebês iam ser cuidados? Um sol escaldante? Lógico, Deus colocou a nuvem, Deus cuidou, Deus protegeu. Então, eu quero dizer para vocês que dos 100 números de problema que cada um tinha individual, todos eles trabalhavam unânimes no mesmo projeto. Deus capacitou aqueles que não sabiam ser um escultor na madeira. Deus instruiu eles e ele se tornou um grande escultor na madeira. Aqueles que não sabiam, Deus capacitou eles de saber. Deus prosperou todos eles ali, gente. Deus cuidou de todos os detalhes individuais, de formas, sabe, que um era mais chato, outro era menor, outro é maior. Nós estávamos ali agorinha brincando sobre um assunto de pessoas de que tem cultura do Pará, outra cultura da Bahia, outra cultura de Goiânia. Aí imagina, todo mundo vai na hora desse, na hora do almoço. Eu não como isso aqui não, essa fruta aqui eu não quero saber. E aí, como é que vai fazer? Vai fazer o vatapá ou não vai? Porque eu vou ter que comer a vatapá. Eu só como se for vatapá. E o outro fala, não, eu não vou comer, eu não como isso. Então, como é que Deus ia dar luxo para cada um individualmente? E aquele maná? E essas cordonizes? Então, eu estou tentando mostrar para vocês que nós também somos assim. Estamos o tempo inteiro, irmãos, cheio de, não, Senhor, desse jeito eu não posso. Ah, é muito longe. Ah, pastor, eu tenho que dormir cedo. O outro fala, pastor, eu não durmo cedo, só durmo 2 horas da manhã. Então, é muito complexo. Mas Deus é que está sincronizando cada um de nós por causa do nosso coração. Qual é o desejo do seu coração? Se o seu coração é conhecer a Deus, Deus vai alinhar tudo para que o propósito dele possa ser alcançado na sua vida e através de você. Deus muda tudo, meu irmão. Deus vai fazer cair dinheiro do céu para que você possa viver para a obra dele. Tem um grande homem do passado que ele precisou de $2 milhões para cuidar de um orfanato. E Deus deu. Aí teve um monte de gente que falou assim, então vamos montar o orfanato. Ele falou assim, primeiro você tem que ter um número X de criança. Porque Deus vai te dar. Deus vai te capacitar para isso. Então assim, irmãos, é a vida com Deus. Nós precisamos entender o projeto de Deus. O nosso coração está voltado para Ele. Nós temos esse coração de fazer, de servir a Ele, porque Ele vai mover céus e terra para que a sua vida, você receba uma proposta para trabalhar meio período e ganhar como se você estivesse trabalhando o dia inteiro. Deus vai te dar carro, um lugar certo para você morar, para que você possa ter facilidade de estar servindo ao Senhor.
Irmãos, Deus move tudo através do seu coração. O que ele precisa? Um coração que seja ensinável, faminto por Ele. Um coração que seja realmente disposto, dependente dEle. Vocês estão conseguindo entender isso? Então, a partir daí, tudo começa a mudar nas nossas vidas. Então, nós precisamos nos encontrar. Por quê? Porque você precisa ruminar essa palavra de direcionamento para que Deus possa te dar sempre. E você está aqui e não perder o rumo. Porque a ovelha, ela é facinha de se perder, irmão. Ela não enxerga. Ela enxerga muito pouco. Ela ouve muito bem, mas ela enxerga péssimo. Por isso que ela se engarrancha em qualquer coisinha. Quando você vê, ela está lá numa cerca ou numa árvore que caiu, ela está lá presa no meio dos negócios. Igual a Belinha que foi tentar atravessar ontem, um galinho de coco tampou ela lá, ela ficou na chuva lá tentando atravessar e não dava conta. Então é assim a vida do cristão. Se embaraça por qualquer coisinha, uma folha de coco cai na sua frente, você se embaraça todo e não dá conta de sair dela. Olha aqui, pastor, vou morrer. Vou morrer não, irmão, vai morrer não. Então é assim a nossa vida. Nós precisamos ter esse mesmo coração, esse mesmo foco de sabermos quais são os projetos que Deus está realizando para este lugar, porque você está incluso nesse lugar. Agora, se você não tem interesse de caminhar nesse lugar, então é outra história. Mas se você está aqui, Deus está movendo aqui e em você. Agora, vamos entrar então para a palavra. Vamos começar agora a palavra de Deus. Vamos começar aqui. Olha só esse versículo que diz uma coisa maravilhosa, que é o 15, 10, 1 de Coríntios, que diz assim, ó. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que isso aqui, irmãos, poderia se encaixar na minha vida e na sua? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Paulo, ele viveu um período que todos os discípulos de Cristo tinham morrido, até o apóstolo João, certo? Então, ele está aqui num período pós. Então, ele trabalhou mais do que todos os outros discípulos de Jesus. Por que ele trabalhou mais? É porque ele estava num período que exigiria mais dele. É isso que eu quero que você entenda. Ali era tempos diferentes. Paulo estava no período da grande perseguição da igreja. Não tinha como. Então Paulo foi totalmente municiado, capacitado, preparado para enfrentar os piores dias da igreja de Deus. Apesar que naquele período foi um dos piores dias mesmo da igreja do Senhor, mas só que nós estaremos entrando agora, como diz os grandes teólogos aí, tanto aqueles que creem que Jesus vai vir antes da grande tribulação, aqueles que vão ver que Jesus vai vir no meio da grande tribulação, e aqueles que acreditam que Jesus vai vir no final da grande tribulação, ou pós. O pré, no meio e o pós. Aí eu quero te explicar o seguinte: se Deus tiver para nós tirar a gente antes, glória a Deus. Mas se nós tivermos que passar no meio ou no final, pode se preparar. Porque a grande tribulação, irmãos, o nome já fala. É algo insuportável ao corpo humano, aos olhos humanos. A nossa carga
da matéria física não suportará. Então nós passaremos dias muito mais difíceis do que qualquer outro ser que viveu nesse planeta. Ninguém nunca passou o que está para acontecer na grande tribulação. Aí eu vou voltar agora com vocês e dizer o seguinte: por que o apóstolo Paulo trabalhou mais do que todos os outros discípulos? Porque ele estava no período da perseguição da igreja do Senhor. Agora, peraí, como que ele conseguiu? Aí eu entro agora na mesma questão que nós começamos a conversa. Nós conversamos aqui, falando para vocês, que nós precisamos alinhar, nós precisamos ter a palavra de direcionamento e ruminar ela. Aí eu falei das urgências de vocês, vocês têm a vida de vocês lá fora, as obrigações, cada uma maior do que a outra, e diferente da outra, mas que nós precisamos nos alinhar diante do Senhor. E Deus começar a fazer milagres na sua vida, para que você possa se dispor ao ministério, se dispor à vida do Senhor Jesus. E isso, deixa eu explicar uma coisa para você, isso não vai acontecer. Deus vai colocar para você então um grande empresário que vai virar para você e falar assim: olha, eu vou sustentar a sua vida até você morrer, para você trabalhar para o Senhor. Irmãos, eu não posso ser doido de falar assim para você, nunca vai acontecer isso. Mas irmãos, não espere isso. Não espere isso. Porque Deus não vai desperdiçar uma grande oportunidade de mostrar para você os milagres que Ele quer fazer na sua vida, independente de homem cheio de dinheiro, para chegar na sua vida e te bancar. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. É Ele que vai prosperar as suas mãos. Aí, nós vamos entender o seguinte então. Como que o apóstolo Paulo conseguiu fazer mais do que todos os outros discípulos? Então aqui, nós vamos entender o seguinte, existe um grande segredo aqui, ó. O versículo 10, ele começa com uma grande fonte de poder, que diz assim, ó, mas, ele está colocando uma condição, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Então, ele não está tendo aqui nenhum mérito para si só. Ele não está dizendo que é por causa da capacidade dele. Esse mas não deixa. Ele está entregando toda a honra e glória ao que Deus, olha aqui, a graça de Deus, sou o que sou, e sua graça novamente para comigo não foi inútil. Então preste atenção, o que mais acontece nas nossas vidas? Nós somos agraciados. Irmãos, a graça, ela é infinita. É para explicar a graça, meu Deus, vai dar trabalho. Porque as pessoas falam, é um favor imerecível. Não é só isso, irmãos. Ela é uma fonte de poder inesgotável, porque Deus é onipotente. O que é isso? Ele é a fonte de poder. A fonte de vida é, ele dá poder para os peixes viverem. Ele dá poder para as aves dos céus voarem e viverem, e se planejarem, reproduzirem e tudo. Ele dá poder para que a terra possa ser fértil. Ele dá poder para os limites do mar não inundar a terra. Ele faz a cerca, a represa do mar. Ele que arrepresa o mar e não deixa as comportas se rebentarem, inundar e matar todo mundo. Porque 70% da terra é água. Nós só vivemos em 30%. E como é que até agora nós não fomos um novo dilúvio? Então vocês estão conseguindo entender que Deus é a fonte de poder? Todo poder emana dele. O diabo não tem poder, o diabo tem força. É diferente.
E ele usa tudo a nosso próprio ganância, as nossas próprias mazelas, ele usa de benefício das nossas próprias tentações, que é o impulso da carne. Porque ele não tem poder para fazer você pecar. Ele tem estratégia. Ele é o acusador, ele é o tentador. Então ele sabe fazer isso. Não é que ele tem poder, ele tem força. E ele é astuto. Então ele tem estratégia. Agora, Deus é que é a fonte de poder do universo. É poder para tudo, irmãos. É poder para nós respirarmos o ar, do oxigênio, de uma forma tão perfeita. Aí, o apóstolo Paulo chega aqui e fala assim para nós, mas pela graça de Deus, aí depois ele fala, e sua graça para comigo não foi inútil, ou seja, você tem sido abençoado. Deus tem colocado bênçãos na sua mão, de forma inexplicável. E o que você tem feito com essas bênçãos? Ela tem sido inútil? Você tem conhecido o poder da palavra de Deus, que é vida, é cura para os enfermos lá fora. O que nós temos feito com isso? Guardado debaixo do braço? Você tem colocado isso lá na sua estante para decoração? É inútil. Você está conseguindo entender o que o apóstolo Paulo está falando? Que se Deus vai te dar muito, você não pode reverter isso para a inutilidade. Se eu fosse o maior teólogo do planeta, e eu não pregasse para ninguém, e eu não tenho amor pelas vidas, o que ia adiantar? Eu ia guardar tudo para mim e levar comigo para o caixão. Inútil. Se Deus realizasse todos os tipos de milagre na minha vida, e eu não conto para ninguém, não, eu morro de medo, irmão. Eu conto porque eu vou contar para os outros que Deus está me abençoando, eu estou trocando de carro, Deus está me dando tanto e tudo. Eu tenho medo das invejas, as pessoas não têm inveja, eles falam que a gente não pode contar para ninguém. Maior o que está em mim do que as trevas que assolam o mundo, irmãos. Com isso, entende? Negócio é esse de medo? Medo de quem? Então, esse é o nosso negócio. Deus tem uma fonte a jorrar, que iniciou dentro de mim e de você. Mas isso não pode se tornar inútil, cair na inutilidade das nossas vidas. Porque nós temos uma mania. Nós sempre começamos amanhã. Pastor, então amanhã a gente começa a academia. Pastor, amanhã a gente começa o jejum. Pastor, amanhã, não, semana que vem, mês que vem. Todo mês que vem é janeiro na vida dos crentes. Porque janeiro é o dia de começar a ler a Bíblia, janeiro é o dia de começar a academia, é o dia de começar a orar, é o dia de começar tudo. Quando alguns vai até o carnaval, fevereiro. Outros passam do carnaval um pouquinho, quando chega em abril, ele fecha. Acabou. Então, isso é o nosso grave problema. Porque nós não nos dispomos para as coisas acontecerem. Aí eu quero contar uma coisa para vocês aqui, que não vai agradar ninguém. É uma grande realidade. O Salmo 91, vamos lá? É melhor do que eu confiar na minha memória. Não vou confiar nela. Vamos abrir e você e eu acompanhar aqui o que o Senhor tem para nós. Olha o que diz aqui. Diz assim, aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo,
e descansa na sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Glória a Deus, até aqui está muito bom. Aqui é a parte, irmão, que nós ficamos só na hipergraça. Isso aqui é bom demais. Mas só que o problema é que não termina aí. Aí, o versículo 3 diz: Ele o livrará. Irmãos, esse livrar aqui está dizendo do quê? Se ele vai te livrar, é sinal que você vai ser preso. Primeiro, nós seremos presos por quem? O laço do caçador. Na minha Bíblia está escrito: e do veneno mortal. Qual outra versão está dizendo outras coisas diferentes aí? Peste perniciosa. Aqui está dizendo veneno mortal. Então, ou seja, nós estaremos sendo o tempo inteiro. Vão tentar nos envenenar. Vão tentar nos prender. Olha aqui, ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio, sinal que nós teremos que fugir. Vocês estão conseguindo entender? A fidelidade dele será o seu escudo protetor, porque seremos atacados. Você não temerá o pavor da noite, irmãos, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, ainda mais agora nesse período aí, quem aqui teria coragem de andar nas ruas do Rio de Janeiro agora, meia-noite? O que significa isso? O pavor da noite. Irmãos, nós estamos o tempo inteiro sendo como ovelhas enviado no meio do matadouro. Então eu não quero nem dar continuidade lá no Salmo 91, para você já começar a pensar. Quando nós temos a abundância de poder, a abundância da graça, e nós não temos iniciativa, Deus vai nos jogar na fornalha de fogo. Deus vai nos jogar nas covas dos leões. As tempestades virão sobre a nossa cabeça. Não tem jeito. Agora aqui, eu já quero ir concluindo aqui, para dizer para você o seguinte: vocês lembram de Jó? Jó falou: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Pensa comigo o seguinte: um homem que era íntegro, reto, se desviava do mal. Ele tinha uma família perfeita, ele era muito rico, o homem mais rico da sua região, então ele tinha muita prosperidade. Ele era um homem que temia o Senhor, ou seja, ele oferecia os seus sacrifícios para ele, pelos pecados dos filhos, ele tinha toda uma retidão, correto? E o que aconteceu com a vida desse homem? Ele não teve outros Jó na época, ele não pregou o evangelho, ele não teve nada, ele não fez nada, a vida dele se tornou inútil. Então, nessa circunstância, o que aconteceu? Tudo aquilo que ele adquiriu, ele perdeu. Vamos inverter a prova de Jó? Ele perdeu tudo. Só que quando ele perdeu, ele ficou vulnerável. Lembra do Salmo 91? Tudo que tinha ali no Salmo 91 aconteceu com a vida de Jó. O caçador foi lá, pegou ele, destruiu os bens dele, matou os filhos dele, tudo que tinha para acontecer ali aconteceu na vida de Jó, até a doença, o veneno mortal, porque ele ficou doente. Uma doença dele lá, que ele raspava a pele do corpo com caco de telha, para coçar ele. Deveria feder aquele homem. E o que aconteceu com ele? Então é isso que eu quero explicar para vocês.
nós estamos tendo acesso aqui, nós estamos comendo os pedaços da glória de Deus, da vida de Deus, da palavra de Deus, estamos enchendo nossa vida na graça poderosa de Deus, e o que nós estamos fazendo com ela? Então Jó perdeu tudo, e isso tem a ver com o dia mau, e aí tudo isso agora ele perde, e aí ele fala: Senhor, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então agora nós vamos ter um paralelo aqui, e é esse paralelo que nós precisamos entrar. Por quê? Deus prosperou ele o dobro em tudo. Mas por quê? Porque agora o que entrou na vida de Jó? Não foi o seu potencial. O que ele adquiriu? Ele adquiriu por quê? Porque ele tinha um potencial em si. Ele era um grande administrador, talvez um grande criador de gado, camelo. Está tudo lá especificado, os patrimônios dele. Teve 10 filhos. Então, tudo isso tinha uma potencialização natural de Jó. Só que Deus, quando Deus entrou na vida de Jó agora, que a graça, porque ele não teve condições nenhuma. A supergraça entrou na vida de Jó e deu para ele o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Então agora nós temos que estar preparados, porque o que Deus está para fazer na nossa vida é além do que o seu potencial de empreendedor, de empresários pode conseguir. Porque as pessoas falam assim: vixe, o pastor Israel agora está vivendo pela fé. O pastor Israel agora é um pastor tempo integral. Acabou. Ele está ficando agora como um pastor e dependendo de dízimo e oferta. Que Deus guarda a vida dele. Aí, irmãos, você tem que entender o seguinte: esse tipo de pessoa que é ousada e vive dessa forma, pode preparar, porque as comportas dos céus vai vir sobre ele muito mais do que quando ele era empresário e vivia na vida dele pelo suor das mãos dele. Então você tem um potencial de vida. Agora, quando a graça do Senhor superabundar na sua vida, o que vai acontecer com você? Você vai estar sendo agraciado por Deus, e a graça de Deus te potencializa a ponto de você prosperar muito mais do que o seu próprio talento natural. Então, Paulo trabalhou mais num dos piores períodos da igreja. Então, é isso que Deus tem para nós. De nós trabalharmos não pelas nossas próprias forças ou pelos nossos próprios talentos, mas quando Ele realmente mover. Agora eu termino essa palavra dizendo assim para você: e o Salmo 103, 7? Agora você vai entender isso aqui. Esse Salmo, ele nos diz o quê? Ele nos diz a mesma coisa. Ele diz assim, ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Irmãos, vamos lá. Jó, ele conheceu ali, na sua experiência, os feitos de Deus, a obra espetacular de Deus, certo? Mas ele ainda não conhecia os caminhos de Deus. Aquele povo no deserto conheceu muitos milagres, até hoje nunca visto. Mas aquele povo não conheceu os caminhos de Deus. Pastor, qual que é a diferença literal? A diferença literal é assim: vamos lembrar de Enoque. O que aconteceu com Enoque? Enoque caminhou com Deus. Irmãos, esse fato de caminhar com Deus, vamos ser um pouquinho mais óbvio. Se Enoque caminhou com Deus, ele caminhou em que caminho? Caminho de Deus, óbvio, né?
Vamos ser lógicos. Então, se Enoque caminhou com Deus, o que aconteceu com Enoque? Enoque virou Deus. Ele foi transladado. E acabou. Eu quero que você entenda o seguinte: o que aconteceu com Abraão? Abraão, ele entrou no caminho de Deus. Agora eu preciso ilustrar isso para você entender isso aqui. Os feitos estão ligados, a obra, aos milagres e maravilhas, estão ligados ao quê? Aos nossos olhos. Nós ligamos muito às coisas materiais. Nós gostamos de ver as coisas materiais, tangíveis. Mas os caminhos de Deus trabalham na nossa fé. Eu falei para vocês que o que Deus está fazendo aqui no invisível, ninguém está vendo. É até difícil. As pessoas que estão passando aí na porta, quem vem aqui, visita e vai embora, não sabe nada que Deus está fazendo aqui dentro. Mas tem muitos milagres que Deus está fazendo aqui. Por quê? Porque nós estamos trabalhando pela fé. Desde a associação, projetos que nós estamos fazendo aqui, tudo que nós estamos planejando aqui é pela fé. Agora eu quero te mostrar o seguinte: o que aconteceu com Abraão? Abraão é assim, ele falou assim, ó, Deus falou para ele, sai e vai. Então ele soube o primeiro passo. Qual que era o primeiro passo? Sai. Então eu vou sair da minha parentela. Minha parentela está aqui. O que eu consegui de Deus? O meu primeiro passo. Então eu fui lá e saí. Estou nos caminhos de Deus agora. Porque eu estou pela fé. Aí ele falou, vai que eu te mostrarei. O mostrarei está lá na frente. Nós já estudamos isso, vocês já ouviram milhões de pregadores falando sobre isso. Mas agora existe um segredo aqui. Quem está nos caminhos de Deus, preste atenção, vive pela fé. Pastor, o que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Deus falou para ele, sai. Eu saí, minha parentela está lá, mas eu estou aqui. Eu dei meu primeiro passo, eu estou no caminho de Deus. Qual que é o próximo passo, Deus? O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei. Então está lá. Deus vai me mostrar. Ele não sabia. Então os caminhos de Deus, é Deus que sabe o destino. Deus tem um destino para você. Deus tem planos para você. Só que o problema seu é, você só fica aqui, num lugarzinho seguro. Eu tenho medo que se precisar de um arroz, eu tenho aqui minha irmã, eu tenho um dinheirinho para pegar com a minha tia, eu tenho um amigo meu aqui que me empresta, eu fico no meu lugarzinho seguro. Eu não saio daqui. E o Senhor está falando, sai. Sai. Então, o sair já implica de mim, de você, uma ousadia, uma extrema confiança em Deus, para que eu e você possamos confiar, temos a fé, que estamos agora nos caminhos de Deus, e é Ele que vai mostrar qual que é o próximo passo. O próximo passo só pertence a Deus, para que eu e você possamos viver na dependência dEle. Aí esse próximo passo aqui, que a gente dá lá, dentro do caminho de Deus, o que vai acontecer comigo? Ele vai nos mostrar. E esse mostrar é um mostrar constante. Qual é o próximo passo? Para cá. Para a direita ou para a esquerda, Senhor? O Senhor vai falar, espera um pouquinho. Aí de novo, no outro dia cedo, você fala, Senhor, para a direita ou para a esquerda? Espera mais um pouquinho. Irmãos, mas eu preciso saber o que eu vou fazer agora. O Senhor vai falar para você, para. Dá um passo para trás. Aí o Senhor, ótimo, agora sim, dá para a esquerda. Aí você vai para a esquerda. Então é isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Às vezes nós pensamos que é só para frente.
E o Senhor está dizendo, não, você vai voltar. Você vai ter que voltar. Esses milagres, irmãos, só vai desfrutar aqueles que estão no caminho de Deus. É o milagre da fé. Agora, os feitos, que as obras de Deus, tudo isso aqui é muito lindo, a gente está vendo aí grandes milagres e maravilhas que estão sendo feitas. Estão sendo feitas por várias pessoas, aí nós estamos vendo. Só que o problema é esse, nós podemos ficar a vida inteira só de conhecer por ouvir falar. Mas você mesmo nunca vai ter, sabe, condições de tocar e viver e experimentar. Por quê? Porque você nunca saiu, você nunca deu o primeiro passo. Você não pisou nos caminhos de Deus. E para pisar nos caminhos de Deus, você não pode olhar para trás, você não pode voltar. Quem coloca a mão no arado, está vendo aí? Mulher de Ló olhou para trás. Não pode. Esse é o caminho de Deus. E eu, irmãos, estou aqui completamente como um carteiro. Eu estou entregando a mensagem. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, irmãos. Eu não posso fazer nada, porque é você. Eu vim até aqui. Estou trazendo e conduzindo vocês como um servo do Senhor. Mas daqui para frente, é vocês e Deus. O que eu posso fazer? Vocês querem ir comigo para a terra de Canaã? Porque lá dentro está cheio de gigante. Vocês vão topar lutar comigo? Então é vocês que têm que escolher. Quem aqui é Josué e Caleb? O Caleb vai comigo. Agora, o resto eu não sei se vai. Entendeu? Caleb eu sei que ele vai comigo. Agora o resto eu não sei. Você entende isso? E é isso que nós estamos o tempo inteiro aqui, irmãos, pregando. Por quê? Porque os caminhos do Senhor, irmãos, Ele é assim. Você vai, põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Você está sempre sendo conduzidos pelo Senhor, passo a passo, dia após dia. Você não pode perder a sua memória a direção de Deus. Nós estamos o tempo inteiro sendo distraídos. E somos muito fáceis para nos engarrancharmos com um monte de coisas supérfluas. E aí nós vamos estar ali entrando numa superficialidade, que é o quê? Estamos cheios de poder, mas infelizmente não trabalhamos, não fazemos nada para Deus. Então, irmãos, aqui, nessa frase, quando ele diz 15:10 de 1 Coríntios, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. E eu não estou nem aí, porque se eu tenho que trabalhar mais, porque eu estou numa chácara, aqui é mais difícil, não tem visibilidade nenhuma aqui, então eu tenho mais dificuldade do que os outros pastores. Eu não estou nem aí, eu vou trabalhar mais do que os outros. Você entende isso? Pensou se o apóstolo Paulo vira a mesa e fala com o Senhor? Então ele não estava nem aí. Ele diz, trabalhei mais do que os outros. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, se eu estou trabalhando mais do que os outros, então eu tenho mais graça, mais poder, mais dinamite do que os outros. Porque eu preciso, porque a minha guerra, o meu trabalho é maior.
Você quer trabalhar pouco para o Senhor? Não, pastor, esse negócio de nem dá trabalho demais, pastor. Então vamos dar só um pouquinho para você. Você não vai trabalhar com as dinamites. Vou pôr para você só os 22. Você vai conseguir uma arminha pequenininha dos céus. 22. Ué, pastor, mas isso aqui eu não vou matar a muriçoca? Ué, mas você não quer fazer nada. Você quer fazer coisas pequenas. Então você tem uma arminha aí, um 22, eu vou dar um chumbinho para você. Pronto. Você vai ficar com um chumbinho. Agora, se você quer trabalhar para o Senhor, eu vou falar, Senhor, eis-me aqui, me envia, Senhor, lá para o olho do furacão. Me envia lá para o olho do furacão. Então Deus vai falar assim, entra dentro do meu tanque de guerra. Eu vou te dar o reforço que você precisa. Eu vou te dar um exército. Não vou te dar só um chumbinho para você não, meu filho. Vou te dar um exército para você ir lá para o olho do furacão. Enfrentar o bichão cara a cara. Você vai trabalhar nos piores dias da igreja do Senhor nessa terra. Você vai ser o escolhido para estar aqui. A igreja vai passar pela grande tribulação. Então vai, está confirmado? Tá. Então você vai ser aquele que vai estar guiando e honrando meu nome. Meu Deus, irmãos. Que isso? Você consegue visualizar isso? Se você não conseguir visualizar, você vai dormir aqui dentro. Você não vai ter nenhum tipo de empolgação com nada aqui. Que isso aqui é para quem tem fé, irmãos. Tem que ter olhos para ver. E eu preciso encerrar aqui falando para você o seguinte, 2 Coríntios 4:4, fala assim, o Deus desse século cega o entendimento, não é? Então, vamos pensar comigo o seguinte, a salvação, ela está ligada ao quê? O véu que está posto sobre o entendimento das pessoas, está aqui, ó. O véu, ele tampa, certo? Ó, o véu tampou. Aí o que aconteceu comigo, com você? Deus foi lá, nós tivemos a salvação, o milagre da salvação. O Espírito Santo de Deus me convenceu dos meus pecados e eu me arrependi dos meus pecados. Por quê? Porque Ele removeu o véu. Agora eu tive acesso. E eu vi as grandezas de Deus. Então, até agora, isso aqui é uma maravilha também. Então, você está vendo. O véu que estava posto sobre o seu entendimento, foi removido. Você não é mais qualquer um. O apóstolo Paulo falou, sou o que sou. Por quê? Ele é herdeiro de Deus, filho de Deus. Pronto. Paternidade. Nossa, né? Tem um monte de palavras lindas sobre a paternidade de Deus. E nós estamos aqui. Somos filhos, herdeiros com o Senhor. Então, tudo isso aqui é bom demais. Só que o que acontece? Por que tem muitos cristãos, irmãos, que tem o véu removido, ele é crente há muitos anos. Só que por que ele não faz? Ele não age, ele não entra nos caminhos do Senhor e ele não quer trabalhar. E o trabalho aqui, irmãos, às vezes, principalmente para o Brasil, né? A palavra trabalho, ela tem um sinônimo parecido assim com escravidão, né? Porque às vezes o trabalho para nós é um negócio árduo, difícil. Irmãos, trabalho é realização. Entendeu? Qual que é o trabalho do Pelé? Fazer gol, jogar bola. Que trabalho mais gostoso, hein? Para ele, né? Qual que é o trabalho dele? E você? Então, às vezes, nós estamos trabalhando lá fora, e é difícil você trabalhar aquele negócio, porque às vezes você não quer trabalhar o que você faz. Então, o brasileiro é assim. Lá fora, eu tenho uma amiga nossa,
que ela falou comigo assim, falou, pastor Israel, se você tivesse morando onde eu acho que é em Londres que ela está, eu acho que é, não sei, Nova York, não sei. Ela está morando fora do Brasil. Aí ela falou assim para mim, que tem uma igreja do Viniar, várias, né? E ela congrega numa igreja do Viniar, e ela canta muito bem. A voz dela é muito bonita. Aí ela contou assim para mim, falou, pastor Israel, se você fosse para lá e tivesse lá, com o talento que você tem para tocar, no amor que você tem para tocar, pastor, você ia ganhar tão bem, porque eles colocaram lá à disposição. Estamos remunerando jovens que têm interesse de aprender música e se tornarem ministros de louvor. A igreja está pagando, bancando, sustenta jovens que têm interesse de se engrenar na carreira de músicos profissionais. E ela falou para mim assim, falou, pastor, o que nós brasileiros aqui sonhávamos de viver por conta disso, lá eles imploram. E pergunto se alguém quer. Mas o fato é, eles têm um coração voltado para isso. Imagina eu, no meu caso, que sou apaixonado pela música, assim como o Pelé pela bola. Se eu, na minha infância, tivesse nascido e alguém me levado para lá, o que não ia fazer? Eu ia amar trabalhar. Você trabalha de quê? Eu sou músico. Então, seria ótimo eu viver por conta da música. Então, eu quero te mostrar que o trabalho aqui deveria ser para nós uma realização. Então, por que muitos cristãos têm os véus removidos do seu entendimento? Eles estão salvos, conhecem a Deus, vê as grandezas de Deus, mas não fazem nada. Por quê? Porque os seus corações não são puros. Lembra lá de Mateus 5, os puros de coração. E nós falamos da pureza de coração. Nós pregamos aqui sobre o que é uma pureza. É diferente de limpeza. Nós demos o exemplo do vidro de Quiboa. Você vai tomar água no vidro de Quiboa? Mas está limpo. Por que você não toma um gole d'água num vidro de Quiboa? Você foi lá, lavou ela bem lavadinha e enche ela d'água geladinha para você. Eu vou pôr ela geladinha. Você quer com gás? Eu vou pôr ela com gás para você, num vidro de Quiboa. Você toma? Não quer tomar. Por quê? Porque não tem pureza ali. Não é água potável. Então é assim que Deus quer. Você está limpo. Foi removido, irmãos. O véu foi removido. Por que então você não é usado? Porque você não tem pureza. E a pureza é para aqueles que estão no caminho de Deus. E o caminho de Deus só vive pela fé. E você será transladado. Quando você for e colocar o primeiro pé, assim como Josué, quando atravessou o Rio Jordão. O que aconteceu com os sacerdotes? Está lá no texto. Eles colocaram o pé na água. Quando eles deram o primeiro passo, o rio se abriu. Então, assim somos nós. Se você não der o primeiro passo, o rio não vai se abrir. É assim a nossa vida com Deus. Ontem, no CT, nós estávamos falando sobre o mundo espiritual, que é um rigor, que os demônios, espíritos imundos, eles são totalmente rebeldes e insubordinados. Porém, no mundo espiritual não existe isso, irmãos. Deus é fogo consumidor. Eles não se habilitam a desobedecer qualquer mandamento de Deus. Se Deus falou assim, olha, não trisca num fio de cabelo dele. Ai de um capetinha que colocar a mão num fio de cabelo seu. Se Deus ordenou, acabou.
no mundo espiritual é rigoroso, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Se eu estou entrando no mundo espiritual, Deus falou, sai, você sai, e você deu o primeiro passo, as águas vão se abrir, e você vai atravessar no seco. Então isso tem a ver com você. É você que tem que fazer o gol. É você que tem que bater o pênalti. Não tem ninguém para bater esse pênalti para você. A escolha é sua. Não tem outra pessoa. Ou você vai falar, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Ou você vai fazer como a mulher de Ló. Espera aí, eu não sei, pastor, o ano de 2026, a gente pode fazer isso? Porque eu achei legal essa palavra sua. Mas esse negócio de dar o primeiro passo aí para frente, eu vou ter que voltar primeiro. Eu tenho que terminar minha faculdade, meus negócios. Então eu vou voltar. Você vai se tornar uma estátua. Ninguém vai mais te ver aqui. Quantos estavam aqui com a gente? Voltou, olhou para trás, se tornou uma estátua. Nunca mais apareceram aqui no nosso meio.